A Antártida não é um lugar, é uma camada. E sinto muito em lhe informar o que você pensa que sabe sobre ela vem da única parte que a gente consegue ver. A superfície branca do gelo, o vento, o frio. Só que isso é só a capa. Ou seja, eu e você não sabemos de nada. O problema mora aqui. Quando você começa a perfurar essa capa, os números deixam de parecer curiosidade e passam a parecer aviso. Se você já achou isso estranho, respira, porque até agora a gente nem começou. Isso aqui é só a superfície. Literalmente. A Antártida que você conhece é a capa. Branca, silenciosa, vazia. Mas, por baixo dessa capa, existe outra Antártida. Uma que não aparece em foto. Aquela que é inimaginável. E, quanto mais a ciência tenta explicar, mais ela parece errada. E hoje é só o começo dessa descida. Neste vídeo, eu vou te levar por 3 camadas bem claras. Primeiro, o que a ciência mede e consegue provar. Depois, o que a ciência suspeita, porque os dados apontam, mas ainda não fecham. E a última, a mais intrigante, o que permanece em aberto, o tipo de coisa que ninguém consegue responder com segurança, porque ainda não chegou lá do jeito certo. São evidências, métodos e dados. E a regra é simples. Cada camada que a gente desce não acrescenta só informação. Ela derruba uma certeza. Então guarda essa pergunta, porque ela vai guiar o vídeo inteiro. Se você selar um lago, sob quilômetros de gelo, por milhares, talvez milhões de anos, no escuro, sob pressão, sem contato com a superfície, o que exatamente tem tempo de se tornar lá embaixo? Vamos descer agora para a primeira camada. Em 21 de julho de 1983, uma estação científica no interior da Antártida registrou menos 89 graus Celsius. Medido instrumental, no ar, em Vostok. E isso é só um pedaço da história, porque na costa do continente existem ventos catabáticos capazes de passar uns 300 km por hora, vento que não sopra. Ele empurra, rasga e apaga qualquer tentativa de estabilidade. Agora soma isso ao número que muda tudo. Em alguns pontos, a camada de gelo antártica passa de 4,5 km de espessura. Quase 5 km. Uma tampa gigantesca. Só que o erro mais comum é achar que a Antártida termina aí. Que a Antártida é gelo, vento e vazio. Não é. O gelo é só a capa. O conteúdo começa quando você desce. E a primeira pista de que existe um conteúdo vem do jeito como o gelo se organiza. Neve cai, compacta, vira camada. Cada camada aprisiona bolhas de ar, poeira, cinzas vulcânicas e assinaturas químicas da atmosfera daquele período. É por isso que cientistas perfuram e retiram testemunhos de gelo. Eles não estão coletando gelo, eles estão coletando tempo. Um exemplo bem concreto. Núcleos profundos, como os do projeto EPICA, em Dome C, alcançam mais de 3.000 metros e registram algo em torno de 800 mil anos de história climática. O ar de centenas de milhares de anos atrás está literalmente preso em bolhas microscópicas. E a ciência consegue comparar composição atmosférica, gases de efeito estufa e padrões climáticos do passado com o que acontece hoje. Isso é método. Isso é dado. E a história não parou nisso. Projetos mais recentes avançaram para recuperar gelo ainda mais antigo, na escala de mais de 1 milhão de anos. Isso não é curiosidade científica. É uma ampliação do arquivo que sustenta os modelos e as discussões sobre clima, ciclos naturais e mudanças rápidas. Só que é quando você se aproxima da base do gelo que a Antártida muda de categoria. Lá embaixo, a pressão é absurda. O peso de quilômetros de gelo comprime tudo. E existe calor vindo do interior da Terra, fluxo geotérmico. Parece pouco, mas é suficiente. Pressão alta reduz o ponto de congelamento. Calor basal derrete a interface. Resultado: em muitos lugares, o gelo não termina em rocha seca. Ele termina em água líquida. E quando existe água líquida na base, você não tem mais um continente congelado. Você tem hidrologia. Você tem rede.
Você tem um sistema. Hoje, está bem documentado que existem centenas de lagos subglaciais sob a Antártida. Lagos de água líquida enterrados sob quilômetros de gelo. E aqui entra um ponto que quase ninguém entende, mas que muda tudo. Muitos desses lagos não são estáticos. Eles são ativos. Eles enchem e drenam. Eles mudam de volume com o tempo. Como a gente sabe disso se ninguém está vendo lá embaixo? Porque a superfície do gelo reage. Quando um lago enche, a superfície pode subir. Quando drena, ela pode descer. E isso dá para medir por satélite, usando altimetria. Em um estudo publicado na Nature Communications, usando uma década de altimetria do satélite Cryosat-2, pesquisadores detectaram dezenas de lagos subglaciais ativos que não estavam catalogados como ativos antes. O trabalho descreve novos eventos de enchimento e drenagem e mostra que a Antártida, por baixo, tem dinâmica hidrológica real. E isso conversa diretamente com o comportamento das geleiras, com o atrito basal e com a velocidade com que o gelo pode escoar em direção ao oceano. Até aqui já dá para entender por que chamar a Antártida de vazia é um erro. Mas agora vem a parte que prende de verdade, porque aqui a ciência tocou o problema com a mão. Existe vida em ambiente subglacial. Não pode existir. Existe. Um caso emblemático foi publicado na Nature, o subglacial Lake Williams, sob cerca de 800 metros de gelo. Pesquisadores amostraram água e sedimento e encontraram micro-organismos metabolicamente ativos. Vida funcionando em um ambiente sem luz solar, sob pressão, no frio, isolado, do que a gente considera normal. E quando você junta isso com genômica moderna, o quadro fica ainda mais concreto. Em trabalhos recentes publicados em Nature Communications, análises de genômica de célula única em amostras do subglacial Lake Mercer recuperaram mais de 1000 genomas individuais, revelando diversidade significativa de bactérias e arqueias. E o ponto crucial: muitos desses organismos se encaixam como espécies ou grupos taxonômicos não descritos anteriormente, com sinais de isolamento em relação a biomas marinhos e de superfície. Tradução simples, sem dramatização. Não é só um micróbio perdido. É um ecossistema com diversidade e história evolutiva própria, operando com energia limitada, usando química e interações com minerais como base. E quando você entende essa palavra isolamento, você entende a pergunta que realmente importa. Se você sela um lago por milhares de anos, você dá tempo para a vida seguir um caminho próprio. E se você sela por intervalos ainda maiores, na escala de tempo geológico, você abre a possibilidade de divergências que não aparecem em ambientes misturados e expostos. É aqui que entra o nome mais famoso desse assunto, o Lago Vostok. O Vostok fica sob quase 4 quilômetros de gelo e tem escala gigantesca com centenas de quilômetros de extensão. Ele é um laboratório natural e também um problema técnico, porque perfurar sem contaminar é difícil, caro e lento. Qualquer erro destrói a confiabilidade das amostras. É por isso que, apesar de existirem centenas de lagos mapeados, só poucos foram amostrados de forma direta e controlada. E aqui vale uma regra que eu vou manter até o fim. Evidência é o que está em literatura revisada por pares e sustentada por método. O que não está nisso entra como alegação, hipótese ou ruído de internet. O fascínio do Vostok é enorme, mas o conflito científico real não é mistério. É logística, contaminação, metodologia e interpretação. E enquanto a atenção do público vai para a água, existe outra camada que muda o jogo: a rocha do continente.